E a gente vai ouvir hoje um pouco da história de vida dele, daquilo que ele tem para contar, beleza? Seja bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe a Queria, todos. queria Obrigado. abrir o microfone para você ficar à vontade para contar da sua vida. Começa pelo começo, começa pela história de como você chegou no rap, Bom, como que o rap entrou na sua vida, o que que isso mudou em você. eu venho de uma caminhada, nasci no Capão Redondo, cresci lá, aprendi lá, saí na mão por causa de pipa, mandei busca lá no morrão, cortei os dedos com linha de cerol. A gente não tem uma história, né? E o rap entrou na minha vida através de uma equipe de som. Eu era DJ de uma equipe de som, que o meu cunhado tinha uma equipe de som. E no primeiro casamento que eu dei o baile foi o casamento da minha irmã, tinha 10 anos de idade. E eu soltei lambada, né? Porque entrei no lugar do meu irmão e tal, não tinha o DJ para soltar a Eu sou da lambada. época que tinha bailinho com lambada. É isso aí. Entrega a idade essa daí, essa informação. Sortava lá o Beto Barbosa. E por ser pivete o pessoal gostava e tal, colocavam umas picapes, as MK2, a nossa era as preta, e colocava em cima de um lugarzinho e tal. Então quando o DJzinho subia lá em cima chamava atenção. Então a partir dos 10 anos a minha noite agora passou a ser dia. Então desde aquele tempo a minha noite é dia e o meu dia se tornou noite. E passa-se o tempo, eu me apaixonei pelo rap no dia que eu vi o Brau falar da quebrada perto de onde eu morava. Falava do Parque Santo Antônio, Jardim Ingá, eu falava, mano, esse louco tá falando das minhas quebradas, afoga dentro da piscina, e eu, nossa, que barato louco, Jardim Rosana, Imbé, eu, nossa, tudo meus parceiros de lá, e comecei a ver, e um dia eu vi o KLJ, eu era DJ, apaixonado pela questão de ser DJ, o KLJ fez as picapes falar, quando ele fez aquilo, eu me apaixonei pelo rap, eu falei, eu quero fazer. Na época ainda era o Yo Rap, eu sou antigão, mano me trombou ali, eu nem sei cadê ele, mas me deu um abraço ali e falou, mano, eu curto você desde pequenininho. Eu falei, obrigado, hein, bro? Obrigado. Tem quantos anos? 38? Quantos anos eu tenho então, né? Mas aí depois ele me alegrou, falou que só tinha 22, é isso mesmo? 19, ó, melhorou um pouco. Então eu sou da época do Yo, quando eu vi o DJ, o KLJ fazer aquilo, eu me apaixonei. Então eu me apaixonei pelo rap mesmo. E o rap mesmo, quando eu digo rap mesmo, não é os pop, né, mano? Eu cresci saindo na mão por causa de pipa, deixei de ter meu pai como herói, eu tinha 18 anos, passei a ter um traficante como meu herói. Eu cresci nisso aí, eu impregnado nisso. E o rap mesmo veio quando eu vi que tinha uma oportunidade de eu cantar aquilo que eu vivia. Igual o Brau fez, entende? Quando eu vi o Brau fazer aquilo, eu falei, mano, como é que vai fazer? E aí eu me apaixonei pelo rap, e a primeira vez que eu cantei rap com a minha voz e o pessoal gostou, foi no meu colégio, na escola, que eu tive uma oportunidade de cantar uma letra escrita para fazer um trabalho de escola. E quando eu cantei aquilo, eu fiz um grupo chamado Dupla Face da Verdade. E aí eu vou falar para você, quando eu vi a oportunidade de subir no palco da escola, o microfone na minha mão e fazer versos falando o que eu vivia, porque o interessante é você saber que é totalmente diferente você cantar o que você ouviu falar. Isso é pop, quando eu digo isso. Mas quando você vive, está impregnado em você e você abre a boca e fala, é uma sensação única, porque você vai ter uma oportunidade de usar a arte que você gosta de fazer e alcançar as pessoas através daquilo. Porém, a verdade que me ensinaram na rua foi completamente diferente da que hoje eu tenho, entendeu? E assim foi o rap que entrou na minha vida. E você cantava aquela coisa da rebeldia da rua, aquela revolta, porque a gente sabe que até o Racionais no início, eles cantavam muito essa parte da revolta mesmo, né, da rebelião. E hoje inclusive eles mudaram um pouco o discurso deles porque eles sabem o tipo de influência que a música causa nos jovens e nas pessoas da periferia que estão aí começando no mundo do crime ou querendo encontrar o seu lugar no mundo. Quando você começou a cantar, era uma mensagem positiva, era uma mensagem de revolta, era só para desabafar os seus demônios internos? Como que era isso? Olha que loucura. O que é revolta? Se revolta for cantar o que a rua me ensinou, então eu era esse menino que cantava a revolta. Às vezes, vamos analisar o que a rua me ensinou. A rua me ensinou a que se eu não tivesse, eu podia tomar e era normal. E quando eu cantava sobre isso, eu cantava revoltado com um sistema que não me deu oportunidade de ter as mesmas coisas. Mas como assim não te deu as mesmas oportunidades?
A diferença está em estudar em um canto e estudar em outro. Não vou ficar entrando nessa, para a gente não prender nisso, porque a parte boa é muito melhor, né? Mas depende do que é revolta. Às vezes você pega um menino aí que às vezes parece estar revoltado, que ele precisa é só um abraço e falar assim, olha, eu te amo. Coisas que ele não tem em casa, mas por quê? E aí entra numa série de coisas. Então, como eu disse no finalzinho da primeira partezinha que eu falei, a grande realidade é que uma coisa é você cantar o que você vive na pele, outra coisa é você ouvir falar e contar. Eu costumo dizer, tem uma música minha agora, depois de grande, né, que lá eu ainda estou menina ainda, mas depois de grande eu canto assim, olha, tem muitos que fazem palestra, mas nunca sofreu e faz palestra. Como assim? Tem gente que estuda a quebrada que a gente mora da ponte para lá e fazem palestras sobre o que é viver no gueto. Deixa nós falar o que é viver no gueto, você entende as ideias? Então não vem estudar a minha quebrada que eu vivi para depois fazer uma palestra acerca de violência. Vem entender o que é. Às vezes um rap pode ser violento do ponto de vista de quem está ouvindo e não tem o acesso da pessoa que está cantando, mas quando se aproxima você vai perceber que aquela violência que ele atrai numa letra é só um pedido de socorro, alguém me ajuda, entende? Então eu vim do rap, eu não sei se eu posso usar esse nome, mas eu vim dessa revolta então, né, do rap que fala da rabiola presa no fio, de que se não dá nós toma, e em ritmo cantando assim, e falando uma parte grossa, falam que é rap, mas não coloca, esse cara não me representa, entendeu? Tipo de pessoas e pessoas, vamos dizer assim, entendeu? E quando foi que você se perdeu? Eu deixei de ter meu pai como herói, eu tinha 18 anos. Passei a ter o traficante da quebrada como meu herói, porque ele tinha a casa mais da hora, ele tinha um carro mais louco, ele tinha a namorada mais gatona. Para fazer festa na quebrada eu tinha que falar com ele. E como eu disse, eu cresci dessa forma. E eu não queria mais ser o que o meu pai era. Eu era menino e pensava igual menino. Entende-se isso, né? Hoje é outra pegada. Meu pai é meu herói. E obrigado, Emílio. E eu deixei de ter o meu pai como herói porque eu não via com os meus olhos e pensando como um menino, eu não via um futuro bacana para mim fazendo o que o meu pai fez. Eu até falo no livro, tem muita gente que tem menino que cresce sonhando que o pai pelo menos consiga tirar uma habilitação e na verdade ele vai morrer sem ter tido nenhum carro. Sim, né? Desculpa. Na verdade vai morrer sem ter tido um carro. Isso revolta um menino que também já não tem educação, já não tem um amor dentro de casa e blá blá blá. Estou falando de mim? Não, estou falando de vários. São vários pontos de vista. E eu me perdi nessas. Eu queria ter o que aquele louco tinha. E eu tinha a oportunidade. O que eu tinha que fazer ou ser para ter o que esse maluco tem? E aí eu cresci desse jeito, e eu cresci pensando isso, eu queria ser aquele cara, e eu via que ele andava com uns fulano de tal, e ligava uns meninos lá, que ligava outros meninos ali, e que tinha um fuzil ali que emprestava para ganhar um dinheiro ali, então eu cresci querendo andar com esses caras. E aí não demorou muito, perdi a essência da família e passei a andar com esse povo. E aí você imagina um menino sem a essência da família, tendo agora a oportunidade de ser famoso, de ter músicas tocadas nas rádios e cantando não o que eu ouvi falar, mas cantando sobre uma revolta que eu estava dentro e envolvido, e que essa revolta deu certo para mim. Uma forma de um grito que as pessoas passou a ouvir e respeitar por isso. Olha que louco. E aí você imagina, sem essência da família, eu já não era mais um menino que sonhava em ser o que aquele louco era. Eu já era aquele cara que os meninos sonhavam em crescer, sendo o que eu agora era naquele tempo. E a maior dificuldade foi assimilar as coisas, porque o crime veio na minha vida, me envolvi até umas horas mesmo, cresci demais nisso também, nesse segmento. Porém, quando o rap veio na minha vida e a gente estourou com o Detentos do Rap, para conciliar a fama e para conciliar o ser conhecido no rap e ser conhecido também por causa das coisas que eu fazia, foi meio complicado essa época, assim, sabe? Mas o Detentos começou quando você estava preso. O Detentos do Rap começou em 97 no Carandiru, o grupo que foi formado lá. Eu conhecia os meus parceiros de uma outra caminhada, eu não tive a mesma vivência que os caras teve dentro do Carandiru. Quando eu tive a oportunidade de vir para o Detentos por outras caminhadas, eles me colocaram como DJ, fui fazer como DJ. Quando passou-se o tempo, aí eu já era envolvidão, já ganhava meu dinheiro, já ligava um menino lá e tal e tal. E aí quando eu tive a oportunidade de pôr a voz num CD, como que fala? Só numa guia, eu coloquei uma voz guia de uma música chamada A Ideia Forte. Alguém conhece aí? Se liga, maluco, que a ideia... E aí? Aquela outra assim, ó, lembranças que eu trago no meu...
O povo liga mesmo. Vocês estão tudo firmão na igreja, né? Tá de boa? São, esses daí da escadinha são tudo do ministério. Que bom. Tudo envolvido. Que bom. Então, quando eu fiz isso, eu escrevi a letra e coloquei uma voz guia. E essa voz guia chegou até o empresário lá, que era da Sony Music, que era uma gravadora que era distribuída pela Sony Music, e o cara falou: eu fecho com vocês, mas se tiver essa voz, que era a minha voz. Falei: bro, mas eu sou só DJ e tal. Não, então não tem como, porque a sua voz é cabulosa, é uma voz grave e tal. Eu já amava, já cantava também. Aí fiquei sendo DJ vocal durante um bom tempo. E aí aconteceu que a gente fez o terceiro CD do Detento, saiu os dois com todos presos, onde não fazia parte, me envolvia de uma outra forma, que faz parte de uma outra pegada, enfim. E na oportunidade que eu tive de vir, eu vim no terceiro, que é Quebrando as Algemas do Preconceito, com as minhas letras. Só não pus a minha foto lá, porque se vocês lembram aí dessa época, cadê os manos? Saiu tudo de lá, tá vendo ali? Quem não é visto não é lembrado, né? E aí saiu um cara de capuz, nas marginal aí, por aí, tava esses caras no outdoor, um cara de capuz, né, só com o olhinho de fora, todo tatuado, e o nome Quebrando as Algemas do Preconceito, porque nessa época que eu entrei, queriam colocar nossa cara, e aí eu falei: não, eu não vou pôr minha cara nesse barato aí, as coisas que eu vivo e tal, então deixa quieto, quem não é visto não é lembrado, deixa só a voz. E aí começou a tocar na rádio, as ideologias mudou, porque no primeiro e no segundo falava muito de cadeia, sobre isso, aquilo, outro, e quando eu vim eu trouxe a ideologia rua, criminosa, mas rua, porém revolucionária no sentido daquilo que eu acreditava. E aí veio a ideia forte, baseada em fatos reais, Apenas Mais Um, tocou nas rádios, aí fiquei famosão. E tudo isso preso? Tudo você estava Não. Você já tinha saído? Tudo isso na rua já. Aí depois que eu entrei, já estava todo mundo em liberdade, e aí foi mais da hora. E aí entrou a parada da fama, né, que misturou com aquela parada de que eu tinha ali, ligava uns meninos lá e tal. Você imagina um menino que tem essa visão de ter uma lojinha ali, ter uma lojinha ali, agora fazer várias viagens, fazendo show e conhecendo outras pessoas. Porque quem você acha que entrava para assistir o nosso show? As pessoas que viviam o que nós cantávamos, e nós cantávamos o que nós vivíamos. Então as pessoas que eu não eram os pastores, não eram os advogados e tal. As pessoas que encostavam eram as pessoas que viviam aquilo que a gente cantava também. E se o mundo identificavam. brilhou para você, né? E aí você imagina a situação, eu ganhava com cachê, ganhava ligando os manos lá, que liga outros meninos lá, e já tinha um pedacinho lá também, já tinha uma porcentagem do outro lado, já tinha. E aí, porém, entra numa parte cabulosa. Quando esses holofortes se apagavam, os holofortes dos palcos se apagavam, eu era uma pessoa normal. A minha mãe vivia falando de Deus para mim, falava: meu filho, Deus tem plano na sua vida. Eu falava: mãe, se o seu Deus me der o que eu ganho vendendo droga, demorou, eu vou para esse Deus. Famoso, carro quitado, uma navona dentro da garagem, a casa mais top, a namorada mais gatona de todas, casou com a top. E por que se enforcou? Porque dinheiro não é tudo. Porque a oportunidade que o inimigo dá para nós, e sem a gente conhecer uma verdade, que é o Evangelho no caso, a gente abraça com as 10 essa oportunidade. E aí quando a gente vê que depois que a festa passa, todo mundo volta para casa, e a gente continua com esse vazio. Que parada é essa? Eu tenho tudo, ligo todo mundo me ama, mas do lado de dentro da minha casa um rombo na alma gigante. Que vazio dos infernos é esse? Eu acho que é gandaia, vou gandaiar mais, e não é. Eu acho que é as minas, eu tinha várias, de tudo quanto é jeito, a esposa está aí, não tem problema, ela é sarada, não tem problema. Meu irmão, várias. Mas qual que era a cena? O vazio continuava. Insaciável, né? Exatamente. Quanto mais você tem, mais você quer, e nunca tá bom, e você nunca tá feliz, e bota a cabeça no travesseiro e pior a solidão debate. Continua. Costumo dizer que o pior debate da minha vida não foi com um traficante brabo querendo ter o que eu tinha, e nem com outro traficante brabo porque não queria que eu pusesse nada ali, não foi com um mano que achou que tinha que... Não foi com os caras do rap, não. Meu pior debate da minha vida foi o travesseiro. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, não dava para falar para ele: tem um Nike de 16 mola, não adianta. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, ele gritava para mim na minha orelha: e aí, Reco, nunca mais um cheiro na veinha, nunca mais um abraço na veinha, nunca mais um eu te amo para veinha. E às vezes eu passava, era 3 noites sem querer trombar meu travesseiro, para não ter que entrar nessas ideias, entendeu? Foi difícil essa fase, porque é você ter tudo e a realidade é ter nada. Os shows cabulosos, multidão, lá em Embi lotado, mano. Todo mundo tinha show que eu só falava assim: lembranças que eu trago no meu pensamento, e o resto da música a rapaziada cantava, sabe?
E a questão de dinheiro, era 7 cruzeiros o cachê do Detentos, 15 pela prefeitura, 3 quando era beneficente, ou seja, não tinha falta disso. Patrocínio é engraçado, quando a gente passa a ter condições de comprar roupa, a gente passa a ganhar patrocínio, né? E a Detentos tinha patrocínio de tudo quanto era lado, e, mano, liga nós aqui, vamos pro show para ali, era 3 num sábado, imagina, faz as contas para você ver, dinheirada no bolso, gastava com gandaia, fora as lojinhas e tal, mas e aí? Da hora? Não. Tipo, quando faltava. foi que você decidiu que isso não servia mais para você, que você queria buscar outra coisa? Aí é a parte boa. Eu sempre fui um cara meio que cabuloso. Quando eu defendo uma causa, eu defendo com a minha vida, mas por conhecimento de causa. Quando eu entrei no rap, eu não queria ser só mais um repeiro, só mais um cara borocochô, que vai cantar coisas que não existem para um povo se iludir naquela hora e depois ser vazio. Então eu queria cantar sobre uma realidade, a realidade que a gente vivia. E chegou uma época na minha vida que quando eu pisava na quebrada pelas coisas que eu vivia, tumultuava de polícia. E eu perdi muito dinheiro. Do mesmo jeito que eu ganhei bastante dinheiro, eu perdi dinheiro demais também. Eu paguei muito para não ficar preso. Advogado, liga o menino lá e tal, ó, quer quanto? É tanto, então ajuda. Quanto vale a sua liberdade? A minha valia tudo que eu tinha. E chegou uma época na minha vida que quem não é visto não é lembrado, né? Mas quem é sempre visto sempre é lembrado. E chegou uma época que eu pisava na quebrada, tumultuava de polícia. E nessa época foi difícil para mim, pelo fato de que quando eu encostava para ficar pertinho da veinha, não dava. Então mudei, fui para outro canto, passava por lá, e de vez em quando eu via minha veinha, outras vezes não via. E me deu um estalo na minha cabeça de eu começar a fazer vários cursos. Para quê? Para não ficar moscando na quebrada. Fiz psicologia da linha humana, mas repeiro precisa disso, mas não foi para fazer rap. Fiz para ficar doido, quase fiquei. Mas a gente passa a entender, a mente abre, sabe? Mas para que você foi fazer? Para não ficar moscando na quebrada. Fiz psicologia da linha humana, didática de ensino, fiz direção perigosa, ofensiva e defensiva. Um curso que eu parei no meio foi aquele lá do Netinho, lá nas microlins da época, que foi hotelaria, que eu acho que esse bagulho é só para as minas mesmo, para nós não serve. E aí eu parei com esses baratos. E bem nessa época, eu fui convidado pelo back vocal do Detentos, porque imagina a situação. Chegou uma época, nessa época da minha vida, eu cantava, estava aqui cantando e tal e tal. Antes de acabar a música, eu entregava os microfones e saía fora. Nessa que eu entreguei o microfone e saí fora, o back vocal do Detentos me abraçou. José de Arimateia é o nome dele. Será que é crente? O nome é Pité, né? O back vocal do Detentos. Me abraçou, falou, mano, sempre foi um cara simples, lá na New Peepers. Sempre foi um cara da hora, deu atenção para todo mundo, assinava os baratos para todo mundo, tio. E agora você tá nessa vida, já é o terceiro que você não cola nem com nós. Vem com o seu carro particular e pá. Falei, Pité, sabe aqueles bagulho que aconteceu na quebrada? Tô envolvido em tudo, tio. Pra você ter ideia, tô fazendo até uns cursos para não ficar moscando. Ele falou, curso? Você é louco, Reco. Meu irmão tá fazendo um curso que ele me pegou 5 minutos e me fez chorar. Falei, é mesmo, Pité? Que ideia é essa, tio? Se pega uns 10 minutos, você ia chegar aonde com essas conversas? Ele falou, não, Reco, tô falando sério. Por que você não troca ideia com ele para fazer o quê? Ó, se você aprender o que ele sabe, Reco, quando você pegar o microfone para cantar com nós, você vai ser um cara zica. Desse jeito ele falou. Eu falei, é mesmo, Pité? Como é que é o nome do curso? Ele falou, não sei, tio, vai conversar com o meu irmão. Olha o nome do irmão, Israel. Quer saber quem ouviu mais essa frase aqui, ó? Deus tem um plano na sua vida, Vasco. Fui eu. Várias veinhas, nossa. Se contar, a gente passa aqui e vai fazer vigília. E aí eu fui lá falar com o Israel. Primeira coisa que o Israel pegou na minha mão, apertou, olhou na bola do meu oi, falou, te conheço desde menino, né, Denis? Eu falei, é isso mesmo, me chama de Denis, pelo fato, meu nome não é Denis. Vou falar Denis porque eu não gosto do meu nome. E ele chamou eu de meu nome, que é o Denis, que eu prefiro assim. E ele falou assim, te conheço desde menino, né, Denis? Eu falei, é isso mesmo, Israel, qual que é a fita? Ele apertou minha mão, olhou na bola do meu oi e falou, sabia que você é um cara morto? Olha o que eu vivia, tio. Apertei a mão dele mais forte, trouxe mais pertinho. Falei, o que você sabe que eu não sei? Quem é esses caras? Fala pra nós que nós pega todos, tio. Pode pá que nós pega todos. Falei, soltou minha mão, falou, não, tô falando aqui. Abriu o quê? A Bíblia. Veio logo em sepulcros caiados. Falou, aí, Reco, fora, tio. Pode ser o que você quiser, mas geralmente dentro tem um defunto. Do lado de fora de um caixão, Reco, sempre tem, pode ser diamantado, mas dentro tem um quê? Um defunto. Aí ele falou assim pra mim, assim é você, tio. Você tenta passar pra nós essa fita que você é aqui fora, mas do lado de dentro você é oco, tio. Você é morto. E aí, Reco, desbaratinado, o cipó já tá até fedendo, tio, pelas coisas que você vive, pá. Minha vontade era pegar o crente pelo pescoço, falar, ei, o crente tá louco, ajuda a pegar na madeira aqui, ó, o crente ficou louco e pá. Só que quando ele falou assim pra mim, aí, Reco, só você e Deus sabe como é que tem sido as suas noites.
E aí, é mentira? Falei, mano, será que o Piteca aguentou minha vida pra esse mano aí, tio? E aí, e ele pegou e começou a entrar nessas ideias. Eu falei, aí, Rael, que barato louco, essas ideias dá até um rap, hein, tio? Como é que é o nome desse curso? Ele falou, o nome do curso é teologia. Eu falei, teologia? O que significa teologia? Ele falou, teologia é Deus na lógica. E a frase que me apaixonei, não é o que os pastores pregam com emoção, mas é o que a palavra de Deus quer dizer. Eu falei, maluco, me envolve, parceiro. Ele falou, mas por quê? Por que o interesse? Eu falei, porque quando a minha mãe vier pesar na minha, eu vou engolir nas ideias. Me envolve. Olha os meus pensamentos. E outra coisa, teologia, curso reconhecido pelo MEC. Ou seja, se eu bacharelar um curso reconhecido pelo MEC, eu vou ter o quê? Nível superior. Há 10 anos atrás, hoje é só para advogado e político. Não sei porquê, não vai entrar nessas ideias também para nós não prender, porque agora é a parte boa. Mas teria cadeia especial, bro. Olha meus pensamentos. Falei, me envolve. E aí foi quando eu vi. Deus usa as estratégias dele, né? Para fisgar o que acontece depois. Doidinho. E aí você imagina um malucão, a barreta, zóio pequenininho, vermelho, tumultuador até umas horas. Sentava nas cadeiras com os pés assim, sempre coloridão. Brabo até umas horas. Porém, aquele negócio começou a fazer bem para mim. Foi difícil renunciar. Mas aquela parada começou a fazer bem para mim, porque o vazio que eu sentia, parece que não, mas eu sentado do lado dos crentes ali, por mais que eu queria ali, a princípio, me aparecer, vamos dizer, tumultuar e pá, só estar lá para poder passar o tempo. Mas quando vem de encontro essa verdade que liberta, não... Enfim, quando eu comecei a ouvir essas paradas, começou a saciar uma sede que eu não conseguiria saciar com um copo d'água. O corpo grita por comida, e não comeu saciado, mas a alma grita. E qual que é o alimento da alma? Não é o louvor, é a palavra. E agora eu sentado numa Assembleia de Deus da missão, fazendo o curso que eu tinha que fazer para poder ser direcionado até a questão da faculdade, e agora ouvindo, olhando para um lado crente, mas quando eu falo crente é o corte pá mesmo. O outro corte lado eterno dos pés à cabeça. Para um lado crente, para o outro crente, para trás uma pá de crente, e os pastores, os professores, tudo crente, a milhão mesmo. E só eu coloridão e pá. Primeira coisa que o professor falou quando pegou na minha mão: sabia que Deus tem um plano na sua vida, Vaz? Falei, professor, não leva a mal. Tem uma mãe crente na minha casa, tem Jesus do meu jeito, eu estou aqui porque eu tenho um grupo, eu queria escrever uns... Não, nem me fala nada. Vi você na Luciana de Mendes. Lá Deus mostrou para mim que tinha um plano na sua vida. Eu pensei comigo, a mãe de Iná, esse maluco deve ser o pai de Iná, tio. Não me viu em lugar nenhum, vem com essas conversas e pá. Falei, mas e aí, professor, eu posso? Eu falei, ele falou assim para mim, você crê na Bíblia? Eu falei, lógico que eu creio. Só que eu cria no quê? No chavão. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor, mas por nós quem? Né? Aquelas ideias, 1000 cairá do seu lado, 800 mil do seu outro lado, 3 mil na sua frente, 800 bilhões atrás, mas você quem? Aí se a gente analisa, né? Aquele que habita, porque se não habitar, isso não serve para você. Então sempre tem uma proposta. Então eu não sabia de nada disso, eu falei, lógico que eu creio, mas eu só cria no chavão. E eu falei assim para ele, e aí, professor, eu posso? Ele falou, lógico que você pode, se você crê na Bíblia, você pode. Glória a Deus que aquele pastor não olhou pelo que ele estava vendo, os palavrão que eu soltava na época, a forma que eu falava. Isso é de mim, como eu disse, não é fictício. Eu moro da ponte para lá, nós abraçou tudo que ofereceu, e não é fictício. Então, hoje eu estou muito melhor. Olha a forma que eu falo, estou zero, hein? Estou uma benção hoje. Você imagina antes, as maldades, toda a palavra que vinha de lá para cá, eu analisava o duplo sentido, palavra mal colocada nós cobrava na hora, essas ideias todas, mano, terrível. Quando que você ultrapassou essa barreira do querer conhecer e querer transformar? Quando você entendeu que aquela vida não servia mais para você, que de fato você queria seguir um caminho novo e você começou a pegar isso para você como uma missão para alcançar outras pessoas? Foi quando a metanoia aconteceu na minha vida, conversão. Porque eu costumo dizer que tem 2 lugares. Um lugar sentado para aprender e outro lugar em pé falando, ó, dá certo. O que tem acontecido é as pessoas vêm sem ter entendido e falam que dá certo, mas não deu certo para ela. Então, porque não passou pela metanoia, pela conversão. O Evangelho não libertou, essa verdade não libertou. E aí ele quer oferecer uma coisa que deu certo para todo mundo, menos para ele. Aí tem confundido um pouco. E o que aconteceu na minha vida é que eu não acreditava em pessoas, e Deus sabia disso. Glória a Deus que Ele sabia disso, porque por eu não acreditar em pessoas, eu nunca ouviria
Entende? Então ele me trouxe o que? A palavra. Experiência, né? Acho que experiência com Deus é o que converte de verdade. Exatamente. E aí você imagina, eu fiz 1 ano de teologia sem aceitar Jesus, só batendo de frente. Imagina o clima da sala de aula. Aí, professor, tem um bagulho na sua... Bagulho mesmo. Tem um bagulho aqui escrito na sua apostila aqui, amigão, que esse barato aqui não foi a igreja que me ensinou não, viu? Isso aqui nós aprendeu, foi na rua. Por isso que eu acredito que a Bíblia também é para nós criminosos. Imagina isso no meio de uma sala de aula. Tumultuador mesmo. Ele, muito sábio, ligeiro, quer ganhar alguém, conheça a palavra, conheça o que você oferece, senão não arruma nada. E ele pegou e falou, é mesmo, irmão? Você já aprendeu também uma coisa, né, Reco? Você aprendeu que se você ler só um pedacinho, é pretexto de você contar o que não está escrito, né? Então o negócio é a gente ler o contexto. O que está escrito aí? Eu falei assim, ó, o que está aqui é assim, ó. Você não tem que ter medo daquele que mata o seu corpo e não tem o que fazer com a sua alma. Eu não tenho medo desses, professor. Está falando de quem? De homem. Tenho medo de ninguém, rapaz. E ele falou assim, Reco, faz um favor, pega a Bíblia, vamos pegar a referência e ler inteiro, por gentileza. Eu levantei, peguei minha Thompson ganhada de capa marrom, fiquei lá na frente de um monte de crente, abri, em choque. Aí está escrito assim, você não deve temer aquele que mata o seu corpo e não tem o que fazer com a alma, porém... Se porém aí as pernas, testa soa, e aí, porém, você deve temer aquele que mata o seu corpo e ainda tem o poder de lançar sua alma no inferno. Esse é quem? É Deus. Mano, que bagulho louco, hein, professor? Entende? Fui lá, sentei quietinho. Ou seja, a verdade nos confronta. Eu comecei a conhecer coisas que não é uma pregação ou um louvor que quebrantou. É a palavra que fala, bro, a fita é o seguinte... Se tá, tá. Se não tá, não tá. Entende? 1 ano depois, eu fui fazer uma eu falei agora igual o Paulinho Gogó, né? Se tá, tá. Se não tá, não tá. 1 ano depois, eu não assisto, é meu amigo, entendeu? Entendeu? Parceiro. Era amor, né? Tem que ficar explicando as coisas, né, irmã? 1 ano depois, eu fui fazer a prova dos semestrais e eu peguei uma parada que eu não sabia a resposta e fui querer saber se eu tinha acertado. Entreguei a prova, abri a Bíblia, quando abri Apocalipse 20, versículo 15. Estava escrito assim, aquele que não tem o nome no livro da vida, esse foi lançado no fogo, no lago de fogo. Aí eu olhei, professor, faz favor. Ele encostou, eu falei, e aí, professor? Essas baratas tá escrito aí, é meio nervoso essas ideias. Como assim, nome no livro da vida, lançado no fogo? Já aconteceu? Eu falei, não, Reco, você já aprendeu também. Apocalipse está acontecendo, vai acontecer, e tem coisa que já aconteceu. Nesse caso, ele está falando que aconteceu porque ele viu uma visão e escreveu como ele viu. Mas isso, Reco, ainda vai acontecer. Eu falei, quando? Ele falou, quando Jesus voltar. Eu falei, é mesmo? O que vai acontecer? Ele vai abrir um livro chamado Livro da Vida e vai procurar nome por nome. Aquele que não tem um nome no livro da vida foi lançado no fogo. Eu falei, é mesmo, professor? Bagulho louco, hein, tio? Deixa eu falar uma fita para você, professor. Meu nome está no livro da vida? E ele falou, lógico que não, Reco. Eu falei, não, mas peraí, o que eu tenho que fazer para pôr meu nome no livro da vida? Ele falou, Reco, aceitar Jesus. Aí eu fiquei de pé brabo com ele. Falei, mano, a vida inteira minha mãe falou esses baratos de aceitar Jesus aí, tio. Me explica teologicamente o que é aceitar Jesus. Ele falou, Reco, aceitar Jesus é simples, é você crer que Deus criou o céu, terra, mar, tudo quanto neles há. E você aceitar o que Jesus fez na cruz por você. Que ele veio para livrar do pecado que Adão deixou na terra. Por isso que Paulo chama Jesus de segundo Adão. Eu falei, não, demorou. Se acreditar é crer, se crer é acreditar, eu acredito, professor. E agora, meu nome está no livro da vida? Ele falou, lógico que não. Eu falei, então você está tirando eu mais ainda. Estou falando para você que eu estou acreditando. Ele falou, não, Reco, mas você crê na Bíblia? Opa. 1 ano depois, 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Já não era crer no chavão. Já cria em algo totalmente diferente. E eu falei, lógico que eu creio na Bíblia, professor. Ele falou, então, lá em Romanos está escrito, Reco, se com seu coração você sentir e com a boca confessar, então sim, você será feito filho de Deus. Eu falei, aí eu fiquei mais brabo, porque eu queria tumultuar, eu não queria mudança. Geralmente as pessoas que o evangelho tenta abraçar, sempre é assim, eu preciso mudar para vir. Não, João, você tem que vir para mudar. Essas ideias, não, quando Deus tocar, bro, se Deus não tocar numa palavra como essa, vai tocar quando? Nos pancadão? E geralmente eu era o cara que batia de frente. E aí, professor, você está de brincadeira, rapaz, a vida toda eu aprendi que todo mundo é filho de Deus. Ele falou, então você aprendeu errado a vida inteira. Falei, me prova, abriu logo 1 João 3, versículo 10, explicou inteirinho, lógico, e o 10 fala assim, nessas ideias, mano, Reco, é manifesto quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Eu falei, o diabo tem filho, bro? Ele falou, você é um cara inteligente, Reco. Eu falei, nossa, que barato cabuloso.
Eu cheguei na minha casa, falei para minha mãe: mãe, eu aceitei Jesus. Esperava que ela pegasse um foguete, levasse lá para fora e estourasse lá. Ela tem uma frase dela aqui na contracapa do livro, eu estava lendo e ia falar disso agora. Ela deve ter ficado A super princípio ela falou só assim: amém, tá bom, parabéns. desconfiada. Mas sabe por quê? Chega uma hora que 1000 palavras, a atitude tem que valer mais que 1000 palavras. Porque eu já falei tanto que eu iria mudar e nunca mudava. Minha mãe tem 66 anos de idade. A vida dela foi correndo atrás de um filho que merecia a morte. Ela tem 10 anos de vida só, que é o tempo que eu estou no Evangelho firmão. O resto da vida dela foi eu dando trabalho. E agora não é, mãe, eu mudei, não é isso. O que ela falou com aquele, amém, tá bom, parabéns. Sabe o que ela queria dizer? Prova, que eu já não aguento mais falar. E aí você vai ter que provar com atitudes, não com palavras, entende? E aí foi difícil, porque a minha mãe, eu não gosto nem de falar, porque eu também ainda não gosto de chorar, não gosto de ficar chorando ainda. Eu nunca gostei. Mas a minha mãe, ela se tiver um super-homem na minha vida, é meu pai e a minha mãe juntos, os dois. Eu deixei de ter eles como herói, eu passei a ter um traficante, eu perdi muito tempo da minha vida. Porém, hoje é a velhinha mais feliz de todas, tio. Por isso que eu levo muito a sério. O nome do meu livro Não é palco, é altar. Por quê? Eu vim dos palcos, eu vim de lá da gandaia, eu vim de lá onde os holofortes eram importantes, os camarins, se não tivesse eu não entrava, se não tivesse maçã assim, assim, assado, se não for por dinheiro eu não vou. Eu vim de lá, bro. Vim de lá daquela gandaia, onde, se o meu nome não tiver no outdoor, eu não tô. Se não tiver no fly, eu não colo. Eu vim de lá, tio. E vim para os pés da cruz vazia. Quando eu cheguei nos pés da cruz vazia, uma das coisas que mais me decepcionou, ainda bem que foi a palavra que me resgatou. As pessoas aqui, nos pés da cruz vazia, querendo ser o que eu era, famoso. Só vai se tiver o nome no fly. Só vai se for por um dinheiro. Eu estou falando de todos? Não. Estou falando de quase todos. Não é todos, é quase todos. Você entende as ideias? Porém, quando eu vim, eu defendo com a minha vida. Por quê? Porque se lá fora eu falava aí, aqui eu estou valendo tipo uns 5 malucos desse aí. Do lado de dentro, quando a gente se converte, a gente não pode virar mulher. Quando eu caí para dentro, eu falei aí, hoje eu defendo esse evangelho com a minha vida. E se quiser fazer conta, eu estou valendo uns 10 de qualquer um que levantar a mão aí. Pode fazer conta comigo, que é nós. Você entende as ideias? Verdade. Porque lá eu defendia com a minha vida. E aqui, continuo defendendo com a minha vida o evangelho. Por isso que o nome do livro não é palco, é altar. O livro do Reco está lá na lojinha, ali atrás tem um balcãozinho. Abençoem a vida dele e utilizem isso como forma de evangelismo, porque às vezes a gente consegue convidar um amigo, um brother para vir num evento desse e ouvir um testemunho, mas às vezes a gente encontra resistência e isso daqui é um presente para a gente alcançar, né, as pessoas. São as armas que a gente tem para fazer alguma diferença nesse mundo. Ele, com o testemunho dele, nos lugares que ele vai, com show, com música, e agora com esse livro. Esse livro você lançou agora, né? Foi lançado lá na Bienal do livro. Semana passada, mês passado? 3 semanas atrás, né? Faz a propaganda aí. Então, lançado na Bienal, nas minhas andanças para lá e para cá, eu fui de um lugar, conheci uma pessoa da hora, e essa pessoa, eu fui num lugar reclamando pela situação que a gente foi, pagando banda, pagando tudo e tal, e foi lá e já brabo, que já tinha 3 dias direto fora de casa, e eu queria demais estar em casa e tal, e eu fui reclamando. Tem lugar que a gente está porque gosta de estar, tem lugar que a gente vai porque é obrigado a ir, porque marcou o compromisso. Então a gente passa a fazer, vai gostar de fazer por causa do compromisso, enfim. Mas nesse dia eu queria estar com a família quietinha em casa, sentado no sofá, sem fazer barba, sem pentear cabelo, sem nada, só assistindo televisão. E aí eu tive que ir lá. E aí eu fui lá, foi uma bênção com o pessoal do salão, maravilha. Deus usou tremendamente, várias vidas, mesmo umas 40 vidas assim para Jesus. Uma bênção. E aí no final eu já cansado, querendo ir embora, aí chegou uma moça e falou assim, meu filho me deu uma ideia ali, você não tem vontade de fazer um livro não? Eu falei, eu tenho até um livro escrito lá, mas agora, como eu já sou independente no sentido CD, porque eu quero parar de tomar bica com gravadora, mas no caso de livro eu não sei as vias de fato para poder levar, então eu precisava de uma editora, né? Mas eu tenho um livro. Ela falou, você acredita que eu sou editora? Eu falei, olha que maravilha, ainda bem que eu vim, você entende as ideias? Ainda bem que eu vim agora, ainda bem que eu vim, né? E aí ela é editora da Ágape, que é um grupo do Novo Século, que é Maurício de Souza, Ari Toledo, é uns caras que é escritor de miliano, né? Eu cheguei agora nisso aí.
E aí ela me deu a oportunidade, eu fui lá, levei o projeto, me mandaram escrever tudo de novo, porque a gente escreve pensando que só quem vai ler é eu mesmo, né? E aí, quando vê um profissional e lê, fala, quem vai entender o que é arrastar uma cadelinha, tio? Não, mas arrastar a cadelinha é quando os caras chegam na cadeia e estão em choque, pá. Não, mas não é assim. Explicar, né? Aí o que eles fizeram? Aí, ainda assim, melhorado, ainda colocaram, sabe o que aí atrás? Um glossário. Um glossário do A quê? legenda. Tipo aí atrás, aí, ó, tá assim, por exemplo, os bodinhos dos polícia, o que é isso aí? Aí tá ali explicando, bodinho do polícia, os telefones que usava, papapá. Aí tem todas as gírias aí. Fitas, coisas. Funça. Até mano tem aqui, para quem não souber o que é mano. E aí colocaram essa parada aí ficou muito louco, porque não tirou a questão rua. Tem um parceiro meu, depois que eu me converti, eu me tornei um imã, né? E eu amo ser esse imã. As pessoas que se aproximam de mim, é igual o nosso irmão que hoje está comigo, que faz parte desse livro aí também, que tem umas folhas falando da história dele, que é o César. Ele tem 19 passagens. Quem acreditaria num cara desse que ia se recuperar? Ficou 10 anos preso, mais preso do que fora da cadeia. Mas hoje tem 10 anos de evangelho, é taxista. Você que conhece o que é um taxista, você sabe muito bem que para você ter um condutáxi, você não pode nem ter o nome sujo para você ter ideia. É só Deus quem faz. Então hoje ele é um taxista. Cadê o César? Cadê César? E aí, César? Cadê? Está escondido. Vem cá agora o povo ver você. Olha o César. Esse aí eu costumo dizer, bem César, da hora. Esse aí é um milagre. E hoje nós somos esse imã. As pessoas que encostam até nós é pessoas que viveu o que ele viveu. Tem outros parceiros também que se aproximam. Você pensa que é só uns caras brabos assim, mas tem outros caras que não tem coragem de conversar com um pastor e vai procurar quem? Vai procurar nós. Agora, a dificuldade é achar alguém que seja referência. Está mais fácil achar um piolho na cabeça do careca do que um crente que seja referência e falar, olha para mim. Porque hoje em dia o que a gente vê é a pessoa subindo, a primeira coisa que fala, não olha para mim não que eu sou comedor de arroz e feijão. Nós vamos olhar para quem, gatão? Deixa nós olhar para você como nossa referência, entende? E aí eu tenho pregado sempre isso, pego pesado nisso porque eu preciso de referência, preciso ser referência, preciso formar quem é referência, entendeu? Amém. Para a gente encerrar, eu queria que você fizesse uma oração pela galera aí, que você deixasse uma última mensagem. Amém. E depois a gente solta uma base aí para você Pode ficar mandar em pé, pode ficar um em pé. freestyle. Pode, lógico. Glória a Deus. Amém.